Perfeito, agora sim. Que cada um desses programas tem um lugar diferente onde fica localizado o gravador aqui. Então, já estamos gravando. Paulo, então, quer fazer a abertura formal? Aí você passa a bola para a gente já passa a bola para o... Aí, não sei, acho que a gente pode começar com o Moisés, né? Pelo que ficou lá no grupo, salvo engano. É isso, Moisés? Depois a gente passa para o Ricardo e o Quiroga. Era o inverso, mas sem problema. Não. Então, faz o inverso. Então, o Ricardo começa. A Fazenda sempre termina, né? Moisés está acostumado a ser corrido, sabe? Isso, exatamente. Não, então, perfeito. Então, o professor Paulo Carente vai fazer a abertura e depois passa a bola para a gente. Então, professor Paulo, é contigo. Muito obrigado, professor Alexandre Evaristo Pinto. Para nós é uma grande honra estar nesse terceiro workshop. Nós já tivemos 2, como o professor Alexandre vai mencionar posteriormente, e nesses 2 nós tivemos grandes debates sobre o tema do primeiro Tex Multicarf, que ocorrerá agora em final de agosto, com a abertura, inclusive, do presidente, uma honra muito grande para nós, o presidente do CARF, Dr. Carlos Henrique, e hoje nós temos um evento que chamou a atenção, creio, de todas as equipes. Nós estamos aqui com a casa completamente cheia de equipes participantes, pessoas de todo o Brasil interessadas nesse debate, que é sobre este tema que não é ensinado nas faculdades, que é a sustentação oral. Então, as faculdades, os cursos não têm essa clínica jurídica, esse trabalho jurídico de sustentação oral, e a sustentação oral ela tem especificidade, e o doutor Alexandre Evaristo Pinto teve o cuidado, a sabedoria de escolher os melhores oradores do CARF que nós conhecemos. Doutor Ricardo Krakowiak, Moisés e o professor Quiroga, que estará conosco em seguida. E nós queremos não só ouvir como se faz uma boa sustentação, mas nós chamamos esses professores de professores que inspiram uma geração de juristas. E nós queremos ouvir também um pouco da sua experiência, do seu toque pessoal na questão da defesa dos seus pontos de vista no CARF e como pensam que é uma boa sustentação ou como fizeram boas sustentações que gostariam de relatar aqui para esse grupo de jovens tributaristas que estão sedentos em conhecer e que irão participar de sustentações orais nos dias 26 e 27 de agosto, de forma virtual esse ano, perante uma banca de julgadores de ex-conselheiros do CARF sobre esse tema pungente que é da incorporação de ações. Dito isso, para não tomar muito tempo, já passo imediatamente ao estimado amigo doutor Alexandre Evaristo Pinto, professor, destacado conselheiro, e saúdo também o Dr. Wesley Rocha, que aqui se faz presente, que também é membro da comissão organizadora desse primeiro Tex Multi. Obrigado, Paulo. Então, em primeiro lugar, boa noite a todos. Uma grande alegria participar da organização desse primeiro Tex Multi do CARF. Conforme já dito anteriormente pelo professor Paulo, acho que sempre é salutar eventos que disseminam essa cultura do CARF, um importante órgão de resolução de conflitos tributários, e que é importante que a sociedade saiba que os processos que são julgados no âmbito do CARF são julgados de uma maneira extremamente técnica, é um debate de altíssimo nível. Então, todo evento que tem esse objetivo de ressaltar a importância do CARF é de fundamental importância para o próprio desenvolvimento do nosso processo tributário, e por isso é uma iniciativa que a CONCARF apoia desde o primeiro momento. E, especificamente, no dia de hoje, a gente tem a alegria de fazer esse terceiro workshop, tratando especificamente das sustentações orais. As sustentações orais, elas são uma parte relevantíssima do processo administrativo tributário, e aí agora, vestindo o boné de conselheiro, é importante destacar que o conselheiro relator, sim, ele tem um contato bem íntimo com o processo, já que ele preparou ali a minuta do voto, e aí ele conhece as particularidades, tanto fáticas quanto de direito, mas os demais membros do colegiado, como regra geral, eles vão estar tendo o primeiro contato com aquele processo específico ali durante a sessão. Então, eles vão participar ali, lendo o relatório e o voto, né? Mas nesse intermédio é importante a sustentação oral para que sejam destacados, né, os pontos mais relevantes de cada uma das partes. Então,
A gente sabe que a quantidade de processos que a gente julga é altíssima durante uma sessão, então daí a importância da sustentação oral. Quando a gente está falando de um processo relevante, é fundamental que haja sustentação oral para que sejam destacados esses pontos. E aí, muitas vezes, vem o desafio também. Como falar, o que eu vou destacar? Às vezes, o recurso ele vem com diversos ali argumentos, às vezes dezenas, e obviamente, você tem uma limitação temporal. Então, por mais que você tenha ali uma vontade, e geralmente nós, do ramo do direito, a gente gosta de falar, a gente tem a vontade de falar durante horas, mas a gente tem uma limitação temporal, em razão do próprio princípio da eficiência na administração pública. Então, é importante que seja focado, esses são alguns pontos. E hoje a gente tem a alegria de ter esses destacados patronos, a gente tem um contato sempre muito próximo com eles, já que eles são militantes aí, né? O Moisés como chefe da Procuradoria da Fazenda Nacional no CARF, e o Dr. Ricardo Krakowiak e o Dr. Roberto Quiroga, como advogados que também, eles estão aí todas as semanas, né? Quando o CARF funcionava a todo vapor, eles também praticamente tinham uma residência móvel em Brasília. Então, e eles sempre se destacaram, os três, exatamente por uma honestidade da tribuna, no sentido de destacar os principais pontos fáticos, ainda que não necessariamente sejam favoráveis, né, à causa da União ou dos contribuintes. E também por destacar os principais pontos. Então, essa clareza, essa didática, acho que é fundamental. Então, dito isso, só antes de passar a palavra para o Dr. Ricardo Krakowiak, eu só vou abrir aqui para o meu colega e esse companheiro de turma aqui, o professor Wesley Rocha. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos aí a mais um workshop. Dois já tivemos de extrema relevância e sucesso, né? Foi muito comentado, tanto que o Dr. Paulo Caliendo resolveu abrir para que, posteriormente, além das equipes participantes possam assistir, os demais interessados também que atuam, né, no dia a dia, né, operam no direito tributário aqui conosco, possam também saborear um pouquinho mais deste conhecimento, né, e aprofundar ainda mais. Então, cumprimento a excelente coordenação do professor Paulo Caliendo, doutor Alexandre, que também já foi meu colega aqui de turma, e de forma excelente participava muito dos debates, é uma pessoa que também colabora muito nessa questão de fomentar de uma maneira bem específica dentro de uma sustentação oral, porque o julgador ele também colabora com essa dinamicidade, né? Nós temos muitas questões interessantes do ponto de vista de convencimento do julgador. E aí eu cumprimento o professor Moisés, o professor Krakowiak, que já tive a oportunidade de julgar processos em que ele sustentou, e de forma muito assertiva, inclusive já tive a oportunidade de ver ele reverter votos, né, diante da sustentação oral. Então, no meu ponto de vista, a sustentação ela tem um fundamental desfecho para o julgamento do processo. E uma coisa que eu achei interessante, que o professor Alexandre falou sobre estes oradores serem muito honestos nas suas inserções. De forma bem breve, professor Caliendo, só vou comentar que eu acho bem interessante esse comentário no sentido de que não adianta a pessoa que está sustentando, né, o orador ali, tentar convencer os jogadores de elementos que não estejam no processo ou de faltar com aquela boa fé, porque já tive a oportunidade de acompanhar, não 100% verdadeiramente, o orador acabou não falando aquilo que estava no processo, aí fomos acompanhar e não estava no processo. E o orador, além de ter ficado com uma má impressão, né, perdeu o processo rapidamente. Então, a questão da honestidade, aquilo que é transparente ao processo, se o direito não está tão favorável, tecnicamente, tem que fazer a sua sustentação dentro dos autos e não forçar a barra. Não força a barra, que muitas vezes, não forçando a barra, pode levar algum direito dentro do processo,
como já tive a oportunidade de acompanhar, o processo estava totalmente desfavorável ao contribuinte, e em alguns pontos, sem forçar a barra, o orador conseguiu realizar um convencimento e reverteu, pelo menos, parte do recurso. Então, é uma satisfação, mais um workshop, fiquem à vontade, vou devolver a palavra aqui para o professor Alexandre, não sei se já passamos para o professor Moisés. Enfim. Já podemos passar aqui, na verdade, vamos começar com o Dr. Ricardo Krakowiak, a quem já agradeço desde já e já passa a palavra. Boa noite a todos, professor Paulo, professor Alexandre, professor Wesley, meu caríssimo adversário e tenho o prazer por chamar de amigo do Moisés. Queria iniciar agradecendo aí a gentileza e da honra do convite de estar aqui com vocês. Acho que a iniciativa é impressionante, do técnico em geral, mas acho que a ideia de pegar um tema como esse, de preparar memoriais, preparar a sustentação oral, com certeza é muito útil para quem está começando a atuar nessa área. Especificamente com relação à sustentação oral, o professor Alexandre tocou no ponto que acho que é fundamental a essência de se compreender o CARF. O CARF é um órgão, as turmas julgadoras são compostas por 8 ou 10 conselheiros, que vêm do país inteiro, se reúnem para julgamento em Brasília quando é presencial, ou de casa quando virtual, mas que, no mais das vezes, apenas o relator acaba tendo o contato próximo com o caso que vai ser julgado. Os demais conselheiros vão se inteirar do caso a partir do relatório que é feito pelo relator. Eventualmente, por conta de memoriais entregues antecipadamente, despachos pessoais ou virtuais dos memoriais, mas a quantidade de processos sem julgados é realmente muito grande. Então, eu tenho absoluta convicção de que a sustentação oral faz muita diferença, e ela faz diferença particularmente no caso porque a gente sabe que a receptividade é efetiva. Eu jamais fiz uma sustentação oral no caso onde eu tive a sensação de que não havia atenção ao que estava sendo dito. E isso faz toda a diferença porque nos motiva a fazer a sustentação oral o melhor possível para, de fato, tentar convencer os julgadores. Quando eu recebi o convite do tema, eu fui fazer algumas reflexões do que eu poderia compartilhar com quem estaria nos ouvindo, porque não existe uma receita única para a sustentação oral. O Alexandre também colocou bem isso, cada um tem o seu estilo. Aliás, essa autenticidade e fidelidade ao estilo de cada um é fundamental para que a sustentação oral não pareça artificial. E mais que isso, a sustentação oral ela não pode ser a mesma para cada pessoa que a produz, porque certamente as minhas sustentações orais de hoje não são as mesmas sustentações orais que eu fazia há 10 ou 15 anos atrás. Eu atuo no CARF especificamente, por exemplo, há mais de 25 anos. Então, naturalmente, quando eu faço uma sustentação oral no CARF, eu já parto de uma certa intimidade, conhecimento com os conselheiros, com o posicionamento de cada um deles sobre diversas matérias. É totalmente diferente quando eu vou fazer uma sustentação oral numa turma onde eu nunca sustentei, não conheço o posicionamento de cada um dos conselheiros e prefeitos. Dito isso, para não tomar tempo demais, o que eu pontuei por algumas questões da minha experiência que eu acho que fazem bastante diferença numa sustentação oral, algumas delas já trazidas aqui pelo professor Wesley, professor Alexandre. Acho que uma principal colocação que eu faria talvez é você conhecer o seu interlocutor. Você vai fazer uma sustentação oral para um órgão como o CARF, composto por jogadores extremamente técnicos, tem muito conhecimento já das questões tributárias em geral, questões contábeis. Não faz sentido na sustentação oral você tentar ensinar o espanhol ou ligar. Você vai ficar entrando em conceito de ensinar conceitos do que é uma receita, do que é uma despesa, do que é princípio de competência, porque os jogadores sabem isso tudo. Por outro lado, a gente tem que entender que não necessariamente todos os conselheiros são julgados. Do lado dos representantes contribuintes, isso é mais comum, mas do lado dos representantes da Fazenda, não é uma exigência. Você tem conselheiros sem engenheiro de formação, com conhecimento muito grande de contabilidade. Então, é fundamental na sustentação oral você saber com quem você está dialogando, para saber quais são os pontos onde você deve se estender e quais são os pontos que você deve assumir como premissa o conhecimento daquele que está recebendo a sustentação oral. Não tem nada pior do que uma sensação de quem está ouvindo de que quem está fazendo a sustentação oral está dando um tom professoral, como se estivesse tentando dar uma aula para o julgador. O julgador é o julgador, nós temos lá na condição de suplicantes, por assim dizer. Então, acho que a gente tem que partir da premissa que o direito por eles é conhecido e a sustentação oral acaba se focando muito mais no fato, para você mostrar o fato e por que o direito ampara aquela sua pretensão.
Exatamente por isso, eu acho que para mim, pelo menos, acho que um dos principais fatores de uma sustentação oral é o completo domínio dos fatos por quem vai fazer a sustentação oral. Esse é o grande diferencial. Você que está lá, isso é como uma defesa de dissertação de mestrado, de tese de doutorado. Você tem que partir da premissa, quem está na tribuna conhece o caso melhor do que todos os demais que estão lá. E você tem que estar disposto e à disposição para, inclusive, esclarecer dúvidas. E no caso, isso acontece bastante, de perguntas que são feitas ao patrão que está na tribuna. Então, você tem que ter pleno domínio dos fatos, seja porque, muitas vezes, no relatório, você pode perceber que um fato que para você é muito relevante acabou passando despercebido, ou foi retratado de uma forma que você julga inadequada, isso é importante colocar. A pressão pela quantidade de processos sendo julgados no CARF tem levado, corretamente, no meu modo de ver, a se prestigiar um resumo do relatório, por aquele que está fazendo pelo relator dos casos. Ao mesmo tempo, muitas vezes os casos estão sendo julgados, o relatório e votos foram preparados pelo relator meses atrás, principalmente agora nesses períodos de pandemia. Então, o próprio relator, quando ele vai ver o seu voto, muitas vezes ele está rememorando um caso que ele estudou em profundidade de 6 meses atrás, mas no momento do julgamento, às vezes não está com detalhe tão claro. Então, esse domínio dos fatos para ser traduzido é fundamental. E depois do domínio dos fatos, eu acho a outra questão, talvez mais importante de todas, e foi bem pontuada tanto pelo Luciano quanto pelo Wesley, é a fidelidade absoluta aos fatos. A confiança que o jogador tem que ter no patrono que está na sustentação oral é absoluta. Nada justifica você falsear um fato, você omitir uma informação relevante. Isso é fundamental, isso é uma questão de credibilidade que você vai ganhar não naquela sustentação oral, mas ao longo de todas as sustentações orais que você vai acabar fazendo no mesmo órgão. Então, é meio caminho andado. Quem está ouvindo a sustentação oral tem que estar partindo da premissa de que aquilo é verdade absoluta. E basta uma vez que a verdade não seja aquela para que você perca total credibilidade nas suas sustentações orais futuras. A ideia da sustentação oral é justamente trazer os elementos de forma mais clara possível para que se possa chegar a um bom julgamento. Dentro disso, é fundamental se conhecer bem também a jurisprudência da turma. Porque não faz sentido você fazer uma sustentação oral num ponto específico que a turma já tem posição firmada. Né? Julgou na sessão anterior, julgou várias sessões anteriores. No máximo, se pode pretender, eventualmente, mudar a jurisprudência da turma. Nós tivemos um caso recente na Câmara Superior, onde houve um acordo unânime favorável, a favor da tese que eu sentei, que o único presidente anteriormente existente da Câmara Superior era um presidente contrário, por voto de qualidade, de 2 anos anteriores, de 2 anos atrás. A sustentação oral, ela expôs o caso e a própria sustentação oral trouxe a existência do precedente contrário e enfrentou as razões pelas quais entendeu que a matéria deveria ser revista pela turma. Não vejo muito sentido em se ignorar a jurisprudência da turma, pelo contrário, ela deve ser mencionada e enfrentada. E o enfrentamento, quando eu digo, isso é uma outra questão que eu acho muito relevante sempre, é evidentemente de forma educada. Ninguém ali é inimigo de ninguém, o doutor Moisés é bem prolífico disso, nós debatemos praticamente todas as sustentações orais com muita frequência, o Tunizé, o Rodrigo e todos os demais grupos integrantes ali da Procuradoria da Fazenda Nacional. Nós estamos todos desempenhando o nosso papel e advogando a tese que acreditamos ser verdadeira, mas todo mundo merece respeito, e principalmente o acordo recorrido, os conselheiros que estão ouvindo a sua sustentação oral, se consideram uma falha grave, que a gente vê às vezes com frequência, pessoa que está na audiência ou mesmo na tribuna fazendo caretas ou expressões de contrariedade quando percebe que o conselheiro está votando contra aquilo que ele entende correto. Eu acho que isso não cabe no ambiente de um bom julgamento. Acho que atrapalha o seu cliente, atrapalha o seu caso, porque gera uma inimizade, o conselheiro, o juiz ficam automaticamente desconfortáveis, na defensiva, incomodados. Nós temos que fazer o melhor que nós podemos durante a sustentação oral e nos sujeitar ao resultado. Perder faz parte. Acho que o importante, no dia seguinte, você vai estar lá e vai defender de novo. A gente gosta de perder pouco, gosta de ganhar bastante, mas a gente tem que fazer o melhor que a gente possa fazer e acreditar que isso vai refletir o resultado. O que me leva para outra questão, que é a questão dos apartes. Né? O CARF tem essa particularidade. O Poder Judiciário, normalmente, as sustentações orais, é muito rígido. Você sustenta os seus 15 minutos, muito dificilmente você pode fazer um esclarecimento de fato posterior, embora possível. O CARF, como tribunal administrativo, busca a verdade material e tende a ser muito mais flexível com a concessão da palavra para esclarecimentos de fato. Mas é importante, em respeito à turma, em respeito à presidência, que esses esclarecimentos de fato sejam esclarecimentos de fato realmente. Que a palavra seja pedida para prestar esclarecimento quando pertinentes.
Não para entrar num contraditório, num diálogo com um conselheiro que está externando um ponto de vista contrário ao que foi posto. E superar as questões, acho que mais particulares do CARF, como toda sustentação oral, o importante é ser silogístico. Ela tem que tem que ser concatenada, tem que ser muito claro aquilo que é preliminar, aquilo que é mérito, aquilo que é argumento subsidiário, para a questão não se perder. É muito desagradável quando a gente vê, às vezes, algumas sustentações orais que acabam indo e vindo e retomando o mesmo ponto. Isso acaba distraindo o julgador. Então, acho que é bem, assim como a gente faz um memorial, com títulos, subtítulos, é importante separar o que é preliminar, a questão de conhecimento, não conhecimento do recurso, aquilo que é questão de mérito, aquilo que é questão subsidiária, porque muitas vezes as questões se resolvem de uma forma, o conselheiro que já tem posição firmada quanto a uma dessas questões, presta mais atenção na seguinte, a linguagem corporal é fundamental, a gente vai sustentando, a sustentação oral é uma coisa viva, a gente chega, às vezes, inicia a sustentação oral, imaginando que vai por um caminho, e diante da reação dos conselheiros, a gente acaba mudando isso ao longo da exposição. Por fim, eu não quero me estender, porque acho que é interessante a gente ouvir a todos, o professor Quiralda também está aí conosco, o professor Universo, e para termos algum tempo de debate depois. É muito importante, eu acho, diferenciar a sustentação oral como recorrente daquela que a gente faz como recorrido. Eu dei risada aqui, brinquei na exposição do programa, deixava que o Moisés Colucci, que vai como procurador da Fazenda, falando com como se fosse recorrido. É muito importante, faz muita diferença. Sem dúvida que eu acho que existe uma grande vantagem de você sustentar como recorrido. Primeiro que você já está ganhando, você está dependendo do acordo recorrido e votou favoravelmente você. Segundo, porque você tem a oportunidade de responder a sustentação oral do procurador da Fazenda, no meu caso, que lhe antecede. Agora, isso é muito perigoso também. Quando a gente fala como recorrido, a gente corre o risco de acabar entrando só na ideia e na preocupação de responder o que foi dito antes e acabar... Porque quem está fazendo a sustentação oral faz a sustentação oral na sequência que lhe parece mais convincente. Se você simplesmente se preocupa em responder o que foi dito, você acaba saindo da sequência que para você é melhor. E muitas vezes algum ponto importante deixa de ser dito. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, mas, embora seja uma vantagem falar como recorrido, você tem que estar muito mais preparado. Porque você sai do seu script, você não vai falar aquilo que você se programou a falar no início. Você vai falar o que você ia dizer e ainda responder o que a procuradoria disse antes. E muitas vezes com alguma novidade, né? Porque o Moisés é muito criativo. E muitas vezes surpreende a gente com argumentos novos que não tinham constado até então do memorial da Fazenda, das suas contrarrazões, uma preliminar de não conhecimento do recurso. Então, o advogado que fala como recorrido, ele tem uma grande responsabilidade. É muito ruim. Você não pode ignorar uma preliminar que é feita na tribuna e fazer a sustentação toda sem responder um argumento importante que foi dito antes. Enfim, então, eu acho que é isso. Não tem receita de bolo para a sustentação oral. A minha ideia era mais compartilhar algumas das experiências que eu tive. E terminar dizendo que eu sou um fã absoluto do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, assim como já era do Conselho de Contribuintes. Acho que é um tribunal de inegável qualidade técnica, inegável comprometimento dos conselheiros com o trabalho que desenvolvem, sejam representantes da Fazenda, sejam representantes do contribuinte. Nosso atual presidente falou isso quando tomou posse, com toda a razão. Na verdade, o que você tem em termos de representação é a origem como eles se tornam conselheiros. Uma vez que estão lá, eles são conselheiros. Existem conselheiros da Fazenda, conselheiros contribuintes, são todos julgadores. E o CARF, a Câmara Superior, a Câmara Superior, nossa Constituição, deixa isso muito claro e mostra isso muito evidente. As pessoas votam de acordo com a sua convicção, não tem pressão em cima de ninguém. É realmente uma satisfação. A gente sabe que os fatos são analisados no detalhe e faz muita diferença depois para que essa decisão tenha legitimidade e acabe se impondo no longo prazo. Obrigado. Perfeito, Ricardo. Excelentes considerações. Mais uma vez, né, acho que é importante esse ponto que não há receita de bolo, né, vai depender muito do caso concreto, mas essa dica de conhecer bem o seu público, né, quem vão ser os julgadores, e conhecer bem o processo, né, que muitas vezes o patrono, seja a Fazenda, seja dos contribuintes, ele acaba dando algumas informações complementares ali. Porque é aquilo que eu falei, às vezes só o relator conhece o processo com maiores detalhes. O restante está tendo contato, muitas vezes, pela primeira vez. Então, a gente está correndo atrás ali no meio processo, ali, para ver uma prova ali, uma prova colar. Então, acho que isso é bastante importante. E aí, oi. Depois, ao final, eu vou perguntar aqui, ou se vocês quiserem falar,
Geralmente o chefe de cozinha ele não fala a receita do bolo, né? Mas eu estou curioso aqui, né, diante de 3 figuras que são extremamente referência, né, no CARF, sustentando oralmente, se eles têm alguma receita pré-sustentação, se eles têm algum ritual, algo assim que colabora com... Eu sei que às vezes não tem muitas condições, porque são muitos processos, às vezes eu sei que você sai de uma turma e vão para outra. Mas se vocês têm assim algum mantra, alguma coisa, alguma dica que possa dar para o pessoal aqui que vai participar dessas rodadas de sustentações orais, que eu acho que é interessante, viu, Alexandre? Seria Com bacana. certeza. E aí já aproveito a deixa já para passar a palavra para o professor Quiroga, a quem a gente também agradece, né? E aí ele também pode responder um pouquinho da percepção dele sobre essa pergunta. Professor Quiroga, seja muito bem-vindo. É muito importante contar com a sua parceria também nesse evento Tex Multicarf, e junto com o Ricardo e com o Moisés, você está entre os nossos oradores preferidos ali nas sustentações orais. Então, isso também é muito bacana para que você possa contar um pouquinho da sua experiência e o que é uma boa sustentação oral, o que você procura pontuar, etc. e tal. Então, professor, fique bem à vontade. Obrigado, Alexandre. Boa noite. Também é um prazer estar aqui na presença do Ricardo, do Moisés, do professor Paulo Calhendo. Agradecer também aí o Wesley por toda essa condução, né? Enfim, acho que esse projeto do Multi aí, especificamente para a CARF, é muito interessante, né? Muito importante. E, enfim, acho que as contribuições que nós 3 aqui temos para esse grupo de profissionais é justamente o dia a dia nosso em termos de advocacia, seja ela privada ou pública, como é o caso do Moisés, né? Mas justamente fruto do nosso dia a dia. É claro que o Ricardo já falou bastante coisa e, portanto, não quero repetir, também não quero esgotar todo o tema para que o Moisés também possa ter aí seu espaço, né, importante, ou mesmo repetir alguns pontos relevantes. Acho assim, a primeira coisa, muitas vezes as pessoas me perguntam, né, até como sabem que eu tenho uma militância muito grande no CARF, né, e muitas vezes as pessoas me veem fazendo uma sustentação oral, às vezes no 3º andar, depois eu vou para o 2º andar, né, enfim, a gente fica correndo lá nas escadas do CARF, né. Mas, assim, a primeira coisa que eu acho que é fundamental e é importante para todo mundo ter essa consciência é o seguinte: não existe sustentação oral sem preparação prévia, né? Ou seja, a sustentação oral vai ser boa, né? A sustentação oral vai ser adequada, né? Se você realmente tiver uma preparação prévia, né? Aquela sustentação oral que você faz de improviso, aquela sustentação oral que você faz não tendo preparado adequadamente, às vezes até ela sai e para ninguém parece que tem grande diferença. Mas a boa sustentação oral é aquela em que você prepara antecipadamente justamente o momento em que você vai para a tribuna, né? E o que eu quero dizer preparação? Preparação é ensaio mesmo, né? É ensaio, é você... Primeiro, muitos preferem ter a sustentação escrita e repetir a sua sustentação. Alguns fazem bullet points e, portanto, fazem a apresentação, mas eu não tenho dúvida. A boa sustentação oral é aquela em que você ensaia previamente o que você vai dizer da tribuna, né? Essa é a melhor sustentação oral. E o que quer dizer preparação? A preparação não é só o paper que você faz, com os argumentos de fato de direito, o roteiro que você faz, mas é a preparação também de você conhecer o ambiente em que você vai fazer a sustentação oral, né? Porque nós sabemos que, por exemplo, no CARF, cada sala é diferente, cada sala tem uma geografia diferente, cada sala tem, às vezes, uma necessidade de mídia diferente.
Então, quando a gente fala prepare-se para a sustentação oral, é preparar-se no sentido de fazer uma boa, enfim, descrição do caso, uma escrita adequada para isso, em letra que você consiga ter um roteiro adequado, é você conhecer o ambiente em que você vai sustentar, é você fazer um teste nos equipamentos previamente a você sustentar, né? Eu sei que isso muitas vezes é difícil, mas é importante, é fundamental. Eu me lembro até hoje a primeira vez em que eu fiz uma sustentação no Tribunal Regional Federal, era o antigo Tribunal Federal de Recursos, né? Agora em Brasília, na verdade. E eu me lembro que eu era muito jovem, e o Ari Osvaldo, que era o sócio, enfim, que estava comigo nesse caso, ele me mandou uma semana antes para Brasília para eu conhecer justamente o local em que eu ia fazer a sustentação, a forma que existia na sustentação e como era o ambiente que eu ia fazer, né? Então, eu acho que a primeira questão básica, né, é essa, é preparar-se. O Wesley perguntou, você tem alguma dica, né, alguma coisa que você faça antes da sustentação? Wesley, eu tenho uma dica sim, eu fiz isso por muitos anos. Hoje eu não faço sempre, mas às vezes eu faço, quando eu tenho a condição de fazer, né? Eu tinha o costume, e às vezes tenho o costume, diante da sustentação oral, fazer uma respiração, né, profunda, umas 3, 4 vezes antes de ir para a sustentação. Outro dia eu estava no CARF, e eu justamente estava fazendo isso, de respirar, eu tinha fechado os olhos, abaixado a cabeça e respirado mais forte, e o meu colega do lado falou assim, você está passando bem? Ou seja, você tá tendo algum troço? Mas, na verdade, é justamente aquele momento de você realmente conseguir tirar, porque uma das coisas na sustentação é a tua fala, né? A tua fala ela precisa sair clara, e aí muita gente não leva a sério, mas, por exemplo, alguns advogados do meu escritório, eu digo o seguinte, olha, às vezes você precisa ter algumas aulas com uma fonoaudióloga. Por quê? Porque você realmente precisa ter uma sílaba, você ter a sílaba adequada, se você pronunciar os termos adequados, e isso você precisa de alguma ajuda externa, né? Então, eu tenho essa dica, Wesley, me faz muito bem de você respirar profundamente, 3, 4 vezes, né? Fechar o olho, né? E a partir daí você vai para a tua sustentação oral. Por quê? Porque é natural, a sustentação oral é um momento de estresse, né? Queira ou não queira, é um momento de estresse. E você tem nesse momento de estresse o quê? Uma aceleração do coração, né? Uma dificuldade de respiração às vezes, né? E isso provoca realmente algumas situações delicadas, né? Com certeza o Ricardo, o Moisés, eu mesmo, que temos tanto tempo de sustentação, já nos vimos em algum momento, né, aquele taquicardia eventualmente que surge, um suspiro maior que a gente dá. Então, assim, a sustentação oral tem muito de respiração, tem muita de questão de fonoaudiologia, portanto, é importante você se preparar para isso. Eu até hoje faço isso em alguns momentos, não sempre, né? Mas principalmente naqueles casos em que eu estou mais nervoso, naqueles casos que são mais relevantes, naqueles casos em que eu sinto uma responsabilidade maior, eu preciso, para me acalmar, esse tipo de ferramenta, de instrumento, né? E por quê? Porque apesar de já ter feito uma centena de sustentações orais, eu sempre vou com um certo receio, com um certo medo, né? Com uma certa apreensão. Por quê? Porque a sustentação oral é um momento de estresse. Então, você tem que se preparar para esse momento de estresse. Uma outra dica, Wesley, para quem eventualmente, eu imagino aqui que nós temos também jovens profissionais, eu sempre gostei muito de oratória e eu sempre procurei ler algumas coisas sobre oratória, né? Só que, infelizmente, o material de oratória era muito restrito, sempre foi muito restrito, né? E nós conhecemos aquele doutrinador famoso, né, o Polito, todo mundo já ouviu falar, como falar bem, né? Enfim.
E muita gente tem muito preconceito com relação a isso, né? Eu diria o seguinte, não tenham preconceito, né? Essas pessoas são pessoas que estudaram muito esse momento da fala, e ainda que tenha uma massificação de alguns cursos, etc., são muito interessantes para aqueles que começam a sustentação, né? São livros e dicas que ajudam nisso. Hoje em dia, eu acho que tem um livro que todos deveriam ler quando forem fazer uma sustentação oral. É o livro do TED Talks. Tá? Tem um livro do TED Talks, né, que ele justamente ensina como fazer uma palestra. Tá? Esse livro, para quem sabe, esse site do TED faz palestras de 15 a 18 minutos, e etc. E o dono do TED fez um livro dizendo como fazer uma palestra adequada. E lá vocês vão ter as melhores dicas, na minha visão, atuais de como você deve fazer uma apresentação. É um livro excelente, vocês encontram no Kindle, em papel, né? É um livro rápido de ler, e eu diria que hoje, em português, é a melhor obra para você se iniciar nessa tarefa. E vocês que vão participar do Multi, alguns pela primeira vez, que vão se arriscar nisso, lá você tem todas as dicas fundamentais. Tá? Eu, recentemente, já li esse livro 2 vezes. Eu falei, mas por quê? Porque sempre que eu leio, eu aprendo uma coisa. Os meus filhos fizeram direito na GV e hoje estão trabalhando já, tem 24, 25 anos, 27 anos, e o meu filho, especificamente, gosta muito de oratória, né? E ele sempre falou, qual livro ler? Eu dava do Polito, e agora, recentemente, teve esse livro do TED Talks, que é muito bom, e eu sugiro para vocês, né? O que mais que eu poderia falar, acrescentando aí o que o Ricardo já expôs, todos os pontos importantes, né? Eu sempre digo isso, e lá no meu escritório, eu também dou um curso de sustentação oral para os advogados, para os estagiários, e eu faço uma brincadeira, mas que tem muito a ver. A sustentação oral, se a gente pensar, ela passa, na verdade, pela análise dos nossos sentidos, né? O homem tem basicamente 5 sentidos, né? A visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar, né? Portanto, todo o processo de exposição perante o público, ele passa, de uma certa forma, pela utilização desses 5 sentidos. Por exemplo, eu estou falando agora aqui para vocês numa câmera, está todo mundo de câmera fechada, fora os expositores. O que eu faço para ter a atenção de vocês? O que eu faço para procurar que vocês estejam, na verdade, tendo atenção naquilo que eu falo, né? Basicamente, eu vou usar, nessa exposição que eu estou fazendo, a que o Ricardo fez, a que o Moisés fez, nós vamos usar 2 sentidos, né? Primeiro, a visão e a audição. Nós não vamos usar o tato, não vamos usar o olfato e nós não vamos usar o paladar. Mas só uma curiosidade para vocês, na China, é muito comum alguns professores, nas suas respectivas aulas, eles colocarem um incenso com um determinado odor, um cheiro. Por quê? Porque você liga a aula àquele cheiro que é colocado na sala. Eu brinco. Quem não lembra do seu laboratório de química no colégio? Eu lembro claramente aquele cheiro de ovo podre que eu tinha lá no Bandeirantes quando eu fazia química orgânica, né? Ou seja, o cheiro também é um elemento que faz você gravar as coisas, né? É claro que nós não usamos isso, não dá para colocar um incenso quando eu vou fazer lá no CARF, né? Mas eu vou usar basicamente o quê? A audição e a visão. Por isso que todos esses elementos, né, de gesticulação, né, de você fazer uma expressão da palavra de forma clara, de forma didática, ela é muito importante, né? Ou seja, eu não sei se esse multi, Alexandre, vai ser presencial ou vai ser por internet. Como que vai ser? Essa primeira edição vai ser virtual, professor. Então, virtual. Vejam a dificuldade, né? Como fazer uma boa sustentação oral no virtual.
Percebam o Ricardo. O que ele fez? O Ricardo está de terno, de gravata, extremamente centralizado no vídeo, numa sala que mostra muita sobriedade e erudição, né? Então, ele está se apresentando de uma forma muito clara para nós, né? Você vê aí uma ideia de tradição, uma ideia de certeza, é verdade, né? Essa é a tipo. Eu, claro, já fiz aqui na minha sala, no meu escritório, etc., mas se você vai se apresentar no Multi, você tem que pensar nisso, né? Por quê? Porque os jogadores vão estar olhando você. Quem ele prefere olhar? Prefere olhar o Ricardo dessa forma que ele está fazendo, ou talvez o Quiroga, que está aqui na sua sala, etc. É claro que eu não faria uma participação de Multi da forma que eu estou, né? Eu faria talvez com um fundo branco, né? Eu estaria de terno, obviamente, de gravata, né? Eu estaria talvez com o meu computador mais para cima para centralizar. Então, vocês veem que o Ricardo ele está se apresentando de uma forma extremamente adequada. Eu e o Moisés, talvez de uma forma mais improvisada, né? Mas veja, você vai ter que pensar nisso. Quando você for fazer a sua sustentação no Multi, você vai ter que sentar e pensar como que eu vou chamar a atenção dos jogadores, né? Por exemplo, no último Multi que a gente teve, que é o Multi tradicional, que o professor Paulo Calhendo faz, e que a São Francisco participou, né, Paulo? E nós somos tricampeões, felizmente, né? Somos tricampeões do Multi, né? Nós, por exemplo, colocamos os alunos na mesma câmera, os dois juntos, né? Do lado, porque normalmente se usavam duas câmeras, não, a gente usou. Então, tudo isso, gente, tem que ser pensado, né? A articulação das palavras, a forma como você faz a sua gesticulação para convencer, eventualmente, o juiz, né? Se você vai ficar um texto, você vai pegar o texto, você vai colocar o texto dizendo, olha, vejam o que está fazendo. Eu estou tentando aqui mostrar para vocês uma forma de convencimento de vocês no Multi, né? Porque vai ser pela internet, né? Vocês vão usar a audição, né? E a fala. E, portanto, os recursos que vocês têm são restritos, né? Nesse sentido que eu estou colocando em termos de posicionamento, né? E talvez a terceira questão que eu gostaria de falar para passar a palavra ao Moisés rapidamente é assertividade. E o Ricardo falou uma coisa muito importante. É claro que aqui no Multi vocês não vão conseguir isso, mas o Ricardo disse uma coisa muito importante. A sustentação oral boa de alguém que faz, ela precisa vir sempre com uma reputação, um respeito daquele que fala perante os julgadores. Isso só tem um jeito de você conseguir: militância, né? Militância, né? Então, por exemplo, por que o Ricardo é extremamente respeitado no CARF, né? Por tudo aquilo que ele falou, mas porque ele é uma pessoa que milita no CARF, está falando com os conselheiros, e eles o respeitam, a reputação dele é importante. Por que o Moisés, dentre os procuradores, é extremamente respeitado? Porque a gente sabe que quando Moisés vai falar, primeiro, ele vai falar num tom educado, uma pessoa extremamente respeitosa, e o que ele é? Ele tem uma reputação no CARF desta forma. Então, é claro que nesse jogo do Multi, vocês não vão ter tempo de fazer isso, porque, obviamente, vocês não terão militância, mas aqui falando de sustentação oral para a futura profissão de vocês, nos tribunais que vocês eventualmente venham a fazer, né, vocês precisam do quê? De militância. E quando a gente fala de sustentação, eu não estou falando só sustentação no tribunal, estou falando na participação de uma reunião com o cliente, eu estou fazendo numa reunião que você vai participar com o seu chefe, né? Ou numa reunião de advogados que você faz no seu escritório. Sustentação oral é tudo isso, é a apresentação em público. Isso depende muito da tua reputação, né? Depende muito de como as pessoas te veem, como elas te olham, e isso ajuda extremamente nesse sentido. Tá bom? Então, assim, só para tocar em 3 assuntos, uma vez que a gente tem um tema específico, esses são 3 itens que eu achei importante expressar para vocês. E agradeço aí, Alexandre, fico à disposição também para depois tocar em algum assunto mais específico, e agora vamos ouvir aí o Dr. Moisés a respeito. Obrigado, Alexandre. Obrigado você, professor, mais uma vez, brilhante como sempre.
E já vou passar a palavra para o Moisés, a quem também agradeço desde já, sempre pela cortesia e também por participar, né, desses eventos, sempre apoiando também e trazendo a defesa dos interesses da Fazenda Nacional, sempre também com brilhantismo. Então, Moisés, com você. Obrigado, Alexandre. Boa noite a todos e a todas. Antes de mais nada, eu agradeço aqui o convite, né, dos professores Paulo, professor Alexandre, professor Wesley também. É um prazer participar aqui depois do Dr. Ricardo e do Dr. Quiroga falando aqui. E, assim, é bom e é ruim falar depois deles, porque fica difícil de você trazer algo de novo, né? Mas é bom também porque tem muitos pontos que eu ia falar que já foram ditos. Então, aqui eu vou só, antes de começar a entrar realmente nos pontos, na exposição, primeiro, enaltecer o projeto. Realmente é muito importante esses projetos que buscam mostrar a importância do CAF, que é um órgão essencial do nosso Estado, né? Que é importantíssimo o CAF. Quem atua lá sabe da importância do órgão para o contencioso tributário. Então, trazer isso para um ambiente acadêmico realmente tem um valor enorme. Então, é um grande prazer participar disso aqui. Eu vou só dar aqui um aviso: às 20 horas, as luzes aqui do prédio se apagam, mas são só as luzes, tá? Eu continuo aqui, ainda que no escuro, só para vocês não tomarem um susto aí que de repente aqui apagou tudo. Mas, e aí, indo direto ao ponto, que já é um conselho já que eu dou, é importante para quem é orador, especialmente no CAF, vá direto ao ponto. Não fique perdendo tempo com doutrina, com matérias preliminares que você sabe que não são relevantes, com questões que a turma já tem conhecimento. Vá direto ao ponto sempre, seja breve e seja objetivo. Agora, como que eu vou conseguir fazer isso? De um modo que o Quiroga e o Ricardo falaram, você tem que ter preparação. Ou seja, é importantíssimo que o orador, que quem vai sustentar, transmita confiança. Travou, né? Acho que travou, Alexandre. Acho que apagaram mais cedo hoje, mano. Acho que é alguma coisa temporária, ele já volta. Bom, enquanto professor Alexandre, tem uma pergunta aqui no grupo. Vamos aproveitar para passar essa pergunta, enquanto o Moisés não volta. É a pergunta da Amanda. Ela faz uma pergunta bem interessante, né? Ela fala: se devemos nos apropriar de uma linguagem mais subjetiva, utilizando da emoção, ou utilização de uma sustentação mais técnica, com critérios objetivos. Então, também é uma pergunta bem interessante, né? A gente sabe que, no âmbito do direito penal, o tribunal do júri é muita emoção. Moisés voltou aí. Vamos, Voltei aqui. Então, Moisés, é o horário já, pode começa a ficar a rede instável aqui. Mas, então, como eu estava falando, a preparação ela é realmente fundamental, como o doutor Quiroga falou. Então, para você falar bem, você tem que estar seguro do que você vai falar. Isso passa pelo quê? Conhecer os meus argumentos, me conhecer meus argumentos mais fortes e os mais fracos também, para saber aquilo que eu vou ressaltar. Conhecer os argumentos do meu inimigo, do Ricardo, por exemplo. Eu tenho que saber aquilo que ele tem de mais forte e de mais fraco, para saber onde atacar e onde você vai... Porque, assim, isso já é uma dica que eu vou dar aqui. Quando você sabe que o oponente tem um argumento mais forte, é importante você atacá-lo. Mas como que você vai atacar isso? Você vai atacar diretamente? Não. Vai atacar indiretamente. Porque você sabe que aquele argumento ele é forte, mas você tem que levantar uma dúvida no julgador sobre ele. Então, é importante sempre você buscar rebater os argumentos do seu oponente. Claro, educadamente, de forma polida, mas se você deixa o argumento forte dele sem ser rebatido, isso é quase que certo que o processo será perdido. Então, eu tenho que conhecer meus argumentos, os mais fortes e mais fracos, o do inimigo, do doutor Ricardo aqui no caso, né, no exemplo, e também o ambiente. O que é um ambiente? O ambiente é o jogador, a turma. Eu tenho que conhecer o entendimento de cada conselheiro, de cada um, sobre o tema, todos. Para quê? Primeiro, para eu não falar sobre temas que ele já tem posição definida, não vou me estender sobre isso, e para focar naquelas questões que realmente eu sei que a turma pode realmente ali formar uma posição ou mudar de posição. Então, conhecer o ambiente, conhecer o inimigo e me conhecer. Esses três. Isso aí é fundamental. Eu gosto, o Wesley perguntou, né? O que é que vocês fazem? Eu até hoje gosto de escrever à mão. Então, aqui, ó, para isso aqui hoje, eu fiz aqui um roteiro à mão. Eu leio no, claro, digital, mas eu gosto de escrever. Eu acho que escrevendo eu consigo captar melhor as coisas. Eu acho que, como o Quiroga falou, são a questão do sentido, né? O tato. Você usa o tato e isso traz, talvez para mim, pelo menos, facilita muito eu aprender as coisas escrevendo
do que simplesmente digitando no computador ou só lendo. Então, a preparação realmente é fundamental. Agora, indo para a hora realmente que eu vou ali sustentar. No CAF é um momento muito legal, porque você vê que o seu trabalho ali faz diferença. Então, você se sente vivo, se sente importante realmente. É um trabalho que faz diferença totalmente. Diferente de alguns lugares do judiciário, onde você sabe que o processo já está mais ou menos decidido e quando você vai sustentar é mais ali um ato de quase que uma encenação. No CAF, não. No CAF é uma etapa fundamental do julgamento, especialmente dos casos relevantes, dos casos onde a turma não julgou ou onde há uma matéria fática mais importante ali. Então, realmente, é uma fase essencial. E aí, quais são as dicas, né? Sempre eu busco ir direto ao ponto principal do processo, já de cara. E eu tento começar sempre pelo meu argumento mais forte, para chamar logo a atenção do julgador daquilo que eu acho que é mais forte na minha linha de raciocínio. Eu começo pelo argumento mais forte, ao longo da exposição eu tento rebater os argumentos da parte contrária, e no final eu relembro aquele meu argumento mais forte para fechar, deixando isso na cabeça do julgador. Não perca tempo com questão de doutrina, com questão de judiciário que não vai ter relevância no caso, com matérias definidas. Não perca tempo com isso. Você tem que ser breve, tem que ser objetivo. Não pode perder tempo realmente. O julgador, ele julga diversos processos ao longo do dia. Então, quanto menos tempo você conseguir usar, melhor será. Um aspecto que o Ricardo falou, não adotar um aspecto professoral, tentar ensinar algo para o julgador. Como é que é legal falar? Falar para o julgador como se você estivesse lembrando ele de algo que ele já sabe. Ainda que ele não saiba, na verdade. Mas lembrar ele de algo, sabe? Porque ele está julgando. Ele é seu examinador, digamos assim. Então, não é você que vai ensinar algo para ele. É ele que vai decidir com base nos argumentos que você está só sugerindo, lembrando a ele de algo que ele já sabe. Isso é bem interessante. Um outro aspecto que é muito legal é você buscar interagir com os julgadores. Interagir como? Com um olhar, chamando pelo nome. Eu estou ali tentando, eu falo, doutor Alexandre, o senhor julgou assim em tal processo. Doutora Lívia, a senhora julgou assim em tal processo. E aí, pelo menos, ele é obrigado a olhar para mim. E ali você já chama atenção. Aqui no virtual é um pouco mais difícil isso, mas dá também para chamar pelo nome. E sempre também buscar rebater os principais argumentos da parte contrária. Diretamente os argumentos mais fracos, para você já desbancar logo aqueles argumentos que são mais fracos, e os mais fortes indiretamente. E como indiretamente, né? Levantando dúvida sobre o argumento, mostrando distorções que vão ser produzidas pela adoção do entendimento e falar, olha, tudo bem, esse argumento aqui é verdadeiro, mas a adoção dele vai gerar tais distorções na prática. Isso levanta, pelo menos, uma dúvida no julgador. Então, isso é algo que é bem interessante de utilizar quando você está em uma tese ali, onde a bola é bem dividida, e a outra parte também tem realmente argumentos interessantes. O Ricardo falou da questão de recorrente e recorrido. Isso aí realmente faz toda a diferença. Você falar como recorrido é uma coisa, é muito mais fácil. Como recorrente, você tem que ter um pouco mais de malícia, no bom sentido. E aí, o que é bom de fazer, né? Como recorrente, como você sabe que o recorrido ele vai tentar rebater o que você disse, é legal falar um pouco mais, falar mais argumentos, ainda que você saiba que aqueles argumentos, às vezes, não são tão relevantes no caso, mas só para o advogado ter que rebater depois. Então, isso é legal também. E trazer um elemento surpresa. Isso é bem importante, bem importante. Nem tudo precisa estar em memorial, precisa estar no processo. Você vai na hora, você como recorrente, e traz um argumento novo. Claro que não é matéria nova, estou falando de um argumento novo. A matéria já está no processo, mas você aborda ele de modo diferente para trazer aquela surpresa para o advogado do recorrido. E em relação também a dicas, né? Voltando aqui ao que o Dr. Wesley perguntou. Dicas e, digamos, se teria rituais, uma gravata da sorte, né? Algo assim. O Quiroga aí falou de algo que é fundamental. Respiração. Não só para quem vai sustentar, realmente, porque sua fala está muito ligada à respiração, mas para a vida como um todo, para tudo. Respiração, especialmente você estender a respiração, faz você ficar muito mais tranquilo. E quando você vai sustentar, realmente é um momento ali de tensão. E é uma tensão que, com a prática, e a prática é essencial para quem é orador, quanto mais você fala, quanto mais você se expõe, em qualquer lugar, em aulas, no trabalho, na vida em geral, busque sempre falar em público. Você vai ficar muito mais confortável, bem mais. E aí vai ficando muito mais fácil. Mas a respiração realmente ajuda muito. Essas práticas de respiração, ela ajuda não só para quem vai sustentar, mas também na vida em geral. Então, para fechar aqui, pessoal, e voltar
aqui aos nossos debates, para continuar aqui com as perguntas e respostas, né? Eu acho que o bom orador ele tem que ter 3 características que já foram ditas aqui em alguns momentos. Aí, aqui apagou as luzes, agora eu estou aqui na escuridão. Tem que ter lealdade, realmente. Você tem que ser leal, sempre, né? Porque é a sua reputação que está ali. E para trazer confiança, você tem que ter uma reputação boa. Tem que falar com assertividade, isso é importantíssimo, com confiança. Então, assim, é fundamental que o advogado confie na sua tese. Você não pode ir para a tribuna defender uma tese que você duvida dela. As pessoas vão sentir isso, com certeza. Você tem que ir com certeza absoluta, com convicção, de que sua tese é a tese certa, e falar com assertividade. E, por fim, uma autenticidade, uma naturalidade. Cada um tem um estilo próprio. Eu vi aqui uma pergunta no chat, eu tenho que ser mais emocional, mais objetivo? Depende do seu estilo. Depende da forma que você consegue transmitir melhor a sua opinião. Então, é importante você ter o seu próprio estilo, atuar com naturalidade, não ler jamais, nunca, parar na tribuna e ficar lendo. Isso aí realmente é péssimo. Você faz um roteiro, prepara. No começo, bem no começo, há uns 15 anos atrás, eu gostava de escrever tudo que eu ia falar, eu lia em casa, chegava na hora e falava. Hoje, eu faço os pontos principais e chego lá e vou desenvolvendo. Mas é importantíssima a preparação, é importantíssimo ir direto ao ponto, ser breve e objetivo e manter esse ambiente de lealdade e de autenticidade. Então, com isso aqui, eu fecho minhas dicas iniciais, né? E fico aqui à disposição aí para a conversa aqui que vem na sequência. Muito obrigado. Muito obrigado, Moisés. Excelente mais uma vez, viu? Obrigado pela participação. E o doutor Ricardo já pediu pela ordem aqui, ó, enquanto você estava falando. Ricardo. Ele não aguenta, não. Depois você dá risada, mas o que aconteceu aí com o título que caiu aí na internet me lembrou de uma coisa fundamental que eu ia colocar. Nós estamos aqui num ambiente mais descontraído, evidente, de uma introdução, mas isso é uma novidade nesse mundo de sustentações orais virtuais. A gente está falando em termos de dicas e preparações. Eu nunca fiz uma sustentação oral virtual que eu não tivesse um backup de computador. Eu estou aqui numa sala com um esquema de videoconferência, porque eu acho que a qualidade da imagem do som é melhor, mas eu venho para uma sustentação oral, meu notebook do lado, o meu iPad conectado no 4G. Porque a gente está sujeito, todo mundo, problemas de tecnologia cai na internet, acontece. Me aconteceu uma vez no Tribunal Regional Federal de São Paulo, onde eu estava aguardando na sala de espera para ser chamado, já tinha me apresentado, conversado com a assessoria, tudo em ordem. A hora que foi a minha vez de falar, ninguém me ouvia. E aí o que me salvou foi a conexão backup que eu tinha no 4G. Isso é fundamental, porque dependendo do tribunal, você pega o CAR, por exemplo, é um tribunal que simplesmente, quando sabe que o advogado está tendo algum problema, ele vai lá, passa o próximo caso, depois volta. O judiciário não tem como decidir isso, não. Ele deu um seguimento ao julgamento e você perde a oportunidade de falar. Então, só para, como dica, acho que é importante. E só reforçar um ponto que Olga e o Moisés falaram, não tinha me corrido, mas é uma grande realidade. Por mais experiência que a gente tenha, aqueles primeiros minutos da sustentação oral sempre são minutos onde você está um pouco mais nervoso. Pela responsabilidade, pelo caso, eu acho que nós todos nós três somos muito comprometidos com a tese que ele está defendendo, a gente sabe da responsabilidade perante o cliente, o que você representa, você está sempre um pouco nervoso. Então, a dica da articulação é uma dica excelente. Uma outra dica que meu pai sempre me deu, e é importante também, que no início da apresentação oral, quando você está cumprimentando o presidente, o relator, começar falando um pouquinho dos fatos, de uma forma um pouco mais tranquila, que ajuda antes de você entrar de verdade na apresentação oral. Porque você percebe que às vezes está um pouco acelerado demais, lento demais, você vai se situando e aí você começa. Porque, invariavelmente, isso vai acontecer sempre. Sempre que você estiver realmente comprometido com o caso, você começa um pouco nervoso. Então, é importante esse início para se acalmar e dar seguimento. Essa é a dica? Essa é a dica? Essa é a dica. O seu mantra? Essa é o backup. Não, o meu mantra é o Quiroga e o Moisés falaram, é a mesma coisa. Eu tenho mania, eu leio na véspera o caso inteiro. Eu começo de termos de verificação fiscal, ordem, eu leio de novo tudo e não poucas vezes me surgem argumentos novos ou eu identifico argumentos da parte contrária que talvez eu não dê a devida importância que eu acho que podem surgir na sustentação oral. Eu fico tentando me prevenir das surpresas do Dr. Moisés. Alexandre, quebrando um pouco a nossa ordem aqui, eu vou querer saber se um dos organizadores aqui, que é um brilhante sustentador oral, já foi conselheiro do CARF, do professor Paulo Calhendo, que ele tem uma riquíssima
trajetória, né, e já acompanhei diversas palestras dele, se ele tem alguma dica para nos dar também, qual é o seu mantra, qual é a sua preparação, né? Mas eu só, antes disso, Alexandre, se tu me permitires, eu só chamar 2 pontos aqui, que basicamente é para a nossa competição também. Um que o professor Quiroga comentou, que é a questão da apresentação ser de modo online, né? Então, ela vai ser virtual, então ela se diferencia muito daquela apresentação presencial. Isso sem sombra de dúvidas, porque lá, por exemplo, no colegiado do CARF, como os expositores colocaram aqui, pesa um pouco, dá aquele receio, e você tem aqueles minutos iniciais, aqueles segundos iniciais que dá mais tensão, né? Então, uma tensãozinha ali que é diferente. E a linguagem corporal também, porque quando você está sustentando presencialmente, você consegue ver o jogador, né? Ver o presidente, e aí tu consegue, às vezes, ir por um caminho que, né, dá aquela dosagem necessária para, né, a sustentação. Então, assim, online, virtual, vejo que é bem diferente, não consegue ver, acompanhar o jogador, se ele está fazendo uma cara, está gostando, não está gostando, esse é o caminho, esse não é. Então, assim, é muito diferente, realmente, né? A preparação, provavelmente, ela deve ser bem diferenciada. Mas uma coisa que o Dr. Moisés, o professor Moisés e o professor Krakowiak que conversaram, que eu acho que é interessante, talvez até numa dica, que é ressaltar o nome dos jogadores. Eu vejo que, me parece que quando, no início, ou talvez até na metade da sustentação, conforme a preferência, chama o jogador para aquele, né, vamos lá, né, chama ele, demonstra, inclusive, respeito pelo jogador e se coloca, obviamente, em pé de igualdade, porque está convidando ele para, né, acompanhá-lo naquela sustentação, naquele conteúdo que ele vai expressar. Então, falar o nome, eu acho que é interessante, nem todos comentam, e eu vi que produz um efeito, né, pelo menos para mim, não sei se o Alexandre concorda, né, me chama, às vezes eu até estou me preparando, tá, quando me chama meu nome, Dr. Wesley, eu olho 2 vezes mais, não, sim, claro, então, me parece que é um formato que é interessante, porque às vezes tem um que está pendente a ler uma parte do recurso e não está acompanhando toda aquela sustentação no sentido de estar exatamente no tempo, no time do orador, e aí chama ele de volta para o processo, ou no início, que daí já também produz um efeito no julgador, pelo menos para mim produz, não sei se o Alexandre concorda. Não, com certeza, só de você ter o seu nome citado, é natural que você vai prestar uma atenção maior. E aí é importante também, né, citar, sobretudo, isso aqui não só no TexMult, né, mas agora falando mais de vida real, quando a gente tem uma certa estabilidade no órgão administrativo, conhecer como aquela pessoa julga, qual que é o perfil, então você também pode direcionar. Então, eu até vi que acabou de entrar aqui minha ex-companheira de turma, a professora Gisele Bossa, então já fiz composição junto com a doutora Gisele Bossa, e aí tinha perfis complementares, então às vezes o advogado puxava para uma parte de processo que a Gisele gostava, então já chamava a atenção dela. Eu já não gosto tanto de processo, prefiro contabilidade, então uma menção contábil já me chama mais atenção. Então é interessante você conhecer o perfil dos jogadores, que é um pouco do que o Ricardo falou, conheça o seu interlocutor. Isso é importante, pessoal, demais, porque você até vai verificar se ele já julgou um caso assim. E aí eu acho que levantaram as mãos o professor Paulo e o Quiroga. Vamos só pela ordem, o professor Paulo primeiro, depois a gente passa para o Quiroga direto, eu nem vou intermediar. O professor Paulo pode falar aí o mantra dele também. Muito obrigado, Wesley, pela lembrança. E eu acho que esse encontro foi muito produtivo, assim, é riquíssimo, cada um tem um estilo, tem uma visão, alguns pontos bem claros, como a questão da reputação, da lealdade, do conhecimento técnico, do treino. São muitos pontos assim importantes. Eu, quando estava no CARF, há muito tempo, eu via o Quiroga tentar e ia lá assisti-lo, ia assistir o Ricardo, porque como julgador também há uma certa pressão, há uma pressão pelo julgamento. Muitas vezes o julgador tem uma carga muito grande de processos para julgar, ele tem uma responsabilidade perante os outros colegas, o colegiado,
tem perante o que ele está julgando, perante, digamos, a tese que ele está formatando, e muitas vezes ele não tem o tempo suficiente de analisar todos os processos, com todos os fatos, como foi bem elencado. Então, o orador, seja do físico ou do contribuinte, ele auxilia o processo de decisão, ele auxilia que aquela decisão seja a melhor formada do ponto de vista do convencimento. Então, ele é escutado com muita propriedade, principalmente em questões muito técnicas. Então, eu diria que realmente a questão da atitude que é tomada, que foi bem expressa por todos os professores, é fundamental. Isso eu digo até para defesa de mestrado, doutorado, a atitude é quase 50% do caminho, porque o aspecto técnico é uma parte importante, mas o modo que se expressa essa confiança, essa credibilidade, a reputação, é fundamental. Nós trazermos os fatos para um bom julgamento. Claro, estamos sempre defendendo uma tese, de um lado, a construção de uma tese, a construção de uma corrente. Então, eu diria que esse mantra seria, Wesley, a confiança. Confie na sua tese e auxilie que saia a melhor decisão ali no campo. Seria isso. Não, eu só queria comentar uma pergunta que foi feita aí ao lado, só para a gente não deixar de lado, né, que foi a questão aí se usar algum material como PPT, etc., vale a pena ou não. Veja, no CARF em si, eu me recordo que eu comecei a usar PPT quando começaram os casos do ágio e a gente precisava explicar a operação, que era complexa, né? Então, tinha o desenho, né? A empresa incorporando a outra, a gente fazia meio que uma animação para que aquilo ficasse claro, né? E realmente acho que foi uma coisa que, inclusive, depois ficou hoje prática no CARF, né? Praticamente todo mundo faz isso. Agora, existem algumas pessoas que não gostam tanto, por exemplo, o Ricardo, eu não vejo o Ricardo fazer tanto com o PPT, ele prefere mais falar, né? Então vai depender muito de você, se você se sente bem com isso ou não. Por exemplo, eu tive agora na última sessão do CARF, eu tinha um caso que eu tinha preparado o PPT. Mas aí eu vi que nesse sistema de internet, né, os julgadores não estavam olhando para as televisões, eles estavam olhando para a tela. Aí eu desisti do PPT e fiz só no gogó, como eu falo, né? Então, às vezes, é uma conveniência, não tem regra, né? Mas no CARF, dependendo da situação, é bem interessante. Eu me lembro que uma vez, até o Moisés deve lembrar, na Câmara Superior, nós não tínhamos não era fechado, você podia entrar, né? E eu me lembro que eu surpreendi uma vez e falei para o Barreto, posso fazer a sustentação aí do seu lado? Porque, na verdade, a lousa, né, o painel ficava atrás dele. Eu falei, poxa, o que adianta eu falar a 5 metros de distância? Ninguém vai entender nada. Eu entrei lá, não tive o porquê e comecei a fazer sustentação oral de lá de dentro. Eu até acho que é por isso, Moisés, que agora eles colocaram a porta lá que não deixa mais advogado entrar, né? Mas, assim, depende. Às vezes é uma intuição que você tem, é uma improvisação, né? Então vai depender muito. Já usei cartaz, eu me lembro, nossa, pegava cartaz e subia o cartaz, enfim, tinha de tudo, só não tinha roupa diferente, etc., mas o que precisava para convencer os juízes de que eu estava certo, eu fazia. Mas aí tem que ter muita prudência, muito cuidado, né? E vai depender do estilo de cada um. É muito, muito isso. É interessante, professor Quiroga, que você falaste sobre o PowerPoint, né? Que você levou num caso, num case, num processo, e que preparou o PowerPoint, provavelmente, e obviamente, que leu e né, organizou ele todo. Ok. Ao organizar e apresentar, os julgadores não estavam olhando para o PowerPoint. Então, quer dizer, houve ali me parece que você teve que improvisar, né, dentro de uma preparação que já tinha ocorrido. Então, assim, acho que a chave também, a improvisação, e aí não é qualquer improvisação, né, ela é super importante, porque você está sentindo ali o julgamento, os julgadores e o momento que está colocando presente, né? E essas inovações, só terminar, por exemplo, teve uma inovação que me pegou de surpresa, que foi da Procuradoria, não sei se o Moisés se recorda, que eles começaram a fazer um memorial numa página. Isso foi uma inovação da Procuradoria.
E eu me lembro que até numa página que era aquele papel reciclado, parecia, né? E depois o Pinheiro Neto, por exemplo, foi um dos primeiros a fazer o infográfico. Quando eu vi aquele negócio do Pinheiro Neto de infográfico, eu falei, putz, os caras fizeram, eu não fiz isso daí, eu fiquei bravo, né? Falei com o meu pessoal, pô, os caras tiveram uma ideia melhor do que a minha. Por quê? Porque é isso, né? É essa inovação, é isso que faz a diferença. Então, o infográfico hoje é um sucesso nos tribunais, né? No STJ, no Tribunal de Justiça, o infográfico tem muito sucesso. No CARF, acho que quem introduziu foi o Pinheiro Neto, né? E foi bem interessante. O PowerPoint do Krakowiak ele é bem tradicional. Até onde eu lembro, ele tem uma folhinha pequena. Às vezes ele levanta olhando a folhinha. Eu disse que ele está olhando uma folhinha, e aí ele mesmo está olhando e já acho que é direto ali. Então, ele também tem um mapa mental, né, que foi o que o professor Moisés falou, que ele se organiza com um mapa mental, que daí vai descrevendo o passo a passo, e aí, naquele momento você vai relembrando ou lembrando na hora de expor, né, o conteúdo. E só para comentar desculpe, só para comentar aí, Krakowiak, da questão da autenticidade. Eu acho que a autenticidade é algo muito importante, porque cada um tem um estilo. Por exemplo, o Quiroga, ele tem um manejo, um domínio com os números que é impressionante. Ele tem essa facilidade com números e eles impactam na sua apresentação. Já tem outras pessoas que, quando começam a falar em números, meio que se atrapalham na exposição. Mas é algo que é quase característico. Uma palestra do Quiroga, ele traz números fantásticos de uma forma muito forte e acabam carregando um pouco do seu argumento. Então, eu diria, a autenticidade é um aspecto que deve ser verificado. Quais são suas forças individuais, pessoais? Eu só comentando que o Curiel colocou, o Wesley, realmente a questão do resultado. Nós usamos muito PowerPoint no caso de ágil, realmente, porque às vezes tem uma série de operações societárias longa, e às vezes o PowerPoint é essencial para ficar claro qual é o fato para você poder começar a entrar na matéria de direito. Você tem operações, às vezes, com 2, 3 áreas diferentes no meio do processo. Então, é importante se separar bem um do outro, e aí o PowerPoint para isso é fundamental. E assim como o Quiroga, eu também já fui ali na frente, do lado da presidência, porque é horrível. Você está falando da tribuna e o PowerPoint está lá na frente, você não sabe se o jogador olha para o PowerPoint ou olha para você. Então, fica muito ruim. A gente E, de fato, eu também diminui muito o uso. Por exemplo, no julgamento virtual, eu não tenho dado o PowerPoint, porque eu acho que é muito ruim. Você acaba colocando a tela inteira com o PowerPoint, o jogador quase não te olha, e aí perde um pouco a atenção, é difícil. Isso, o Quiroga foi muito feliz quando ele colocou. É instinto, você tem que sentir na hora, se vai usar, não vai usar. Às vezes a gente prepara, e você tem que improvisar, mas volta aqui com o Moisés, o Quiroga falaram, é fácil improvisar quando você preparou. Né? Você está com tudo pronto, aí sim. O que não dá para improvisação sem preparo, porque isso é subestimar a inteligência do jogador, subestimar a competência do jogador da parte contrária e o tempo de todos. Eu diria, Ricardo, que não é improvisar, né? Você se adaptar ao momento ali, né? Você está preparado e vai se adaptar. Você vai flexível, né? Não vai ser rígido. Fiz o meu roteiro e vou seguir aquele roteiro a ferro e fogo. Não, depende do momento. Agora, sempre preparado, não é improvisando do nada. Sobre o PowerPoint, eu levanto a mão para falar aqui. Eu ia falar sobre isso, né? Realmente, hoje é bem importante falar de PowerPoint. Eu gosto de usar quando, né? Como o Quiroga falou, operações complexas, societárias. Eu lembro que antes do PowerPoint, a gente usava no quadro. Antes, ainda em cartolina, há muito tempo atrás, né? Fazia cartolina, levava na hora lá, colava no quadro, né? Então, realmente, para você ver uma operação societária, é muito melhor do que você falar, né? É fundamental. Gosto para usar gráficos, né? E, assim, uma dica que eu dou, né? Use pouquíssimos slides, sempre poucos. Não coloque muito slide, não coloque muito texto no slide, não fica legal, porque você é ruim de ler naquela hora ali. E, assim, o jogador, ele vai ler o slide e para de olhar para você. Então, você perde a atenção do jogador. Então, eu coloco só uns pontos principais, realmente aquilo que é essencial, fundamental só, para ele bater o olho e voltar para você. Você não pode perder a atenção do jogador para o slide. O slide é o apoio, ele não é você. Né? Então, assim, é legal como apoio, para você também ter uma certa linha de raciocínio, para isso ajuda. Mas desde que você use poucos slides, sem muito texto. E aí, só para fechar aqui, pessoal, eu ia dar aqui 3 dicas de livros, né? O Quiroga falou do TED Talks. O TED Talks eu ia falar em relação aos vídeos. Agora, em relação ao livro, tem 3 que eu acho legais para quem realmente gosta desse negócio de oratória e tal.
Um é esse aqui, eu não sei se vocês conseguem ler daí. Eles, os juízes, vistos por um advogado, do Piero Calamandrei. É um clássico. Para quem gosta realmente da atuação de advogado, especialmente para quem gosta de sustentar, é muito bom, bem legal, tem vários casos dele. Ele era um grande orador, a detalhe, professor de processo civil, né? O outro, do Schopenhauer, Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão. Claro, o título é irônico, né? Ele quer, na verdade, te preparar para você não ser pego em falácias argumentativas, retóricas. E o último, que é realmente, especialmente quando você tem uma parte adversa, a arte da guerra. Aqui é um clássico, né? E sempre que você vai ter uma negociação, porque um julgamento aí, na prática, é uma negociação. Você está ali negociando argumentos entre uma parte e outra. Então, é importante você ter estratégia e estar preparado para atuar ali. Então, esses três aí, eu acho que é bem interessante e traz insights legais para você aplicar na prática. Então, é isso aí. Perfeito, Moisés. Obrigado aí. Gostaria de agradecer, né? Sei que a discussão poderia levar horas aqui, sempre muito interessante, né? Mas gostaria de agradecer demais a participação do Moisés, do Ricardo, do Quiroga, sempre brilhantes, com excelentes dicas, né? E nós, como conselheiros, eu e o Wesley, a gente só fica aprendendo, né? Porque a gente acaba fazendo essas comparações, né, entre os diferentes sustentadores, vou chamar assim, e a gente vê as qualidades, né, para que depois a gente possa ter o nosso próprio estilo, né? Cada um acaba criando ali, pegando um pouquinho do que acha legal em um e no outro, então isso é muito interessante. É um E dito isso, privilégio, né? foi privilégio, exatamente, uma Então, experiência só riquíssima. para complementar aqui, também temos a conselheira Lívia, que é nossa colega, está acompanhando desde o início aqui conosco, e também é uma excelente oradora, né? Perfeito, bem lembrado, eu não tinha visto não, Lívia, um forte abraço. E aproveitando aí, agora eu passo a palavra para o professor Paulo para o encerramento mesmo, mas muito obrigado a todos mesmo pela participação. Então, professor Paulo. Muito obrigado, professor Alexandre, professor Wesley, Ricardo Krakowiak, Moisés, professor Quiroga. Realmente foi uma noite inspiradora aqui, foram pontos muito importantes. Nós estamos aqui com muitos participantes de equipes do país inteiro. Em seguida, nós teremos as rodadas orais dessa iniciativa, que é importante, com o apoio da Concarf. Então, agradecemos imensamente. Depois vamos colocar no YouTube, se os professores autorizarem, essas observações que foram feitas aqui, essa palestra. Então, acho que seria isso, e eu não sei se o Wesley também quer comentar algum aspecto, e encerramos. A princípio não, professor, acho que foram riquíssimas informações, muito importante receber essas dicas, né, para a competição, e, assim, sempre estamos aprendendo. Observar como cada um vem abordando os temas, e hoje nós temos uma vantagem, né, para poder se preparar um pouquinho mais. A princípio, por exemplo, o CARF hoje, ele tem a possibilidade de acompanhar, até está sendo gravado o julgamento, mas ao mesmo tempo é ao vivo. Então, quem quiser, quando retornar agora às sessões, acompanhar o CARF, a princípio pode full time ver e acompanhar as sustentações pela internet, né? Está sempre colocado diretamente ao vivo no YouTube. Esse é um diferencial. Mas eu ainda insisto, viu, professor Pernambuco, que o presencial ainda, eu sou um pouco, apesar de aparentar ser jovem, eu sou um pouco favorável do presencial, porque ali nós acompanhamos, né, toda a dinamicidade do julgamento. Então, que possamos ter aí, em breve, mais sessões presenciais, e parabenizá-lo aí pela iniciativa. As coordenações estão sendo excelentes, e esse é o terceiro workshop, né? Os demais foram já, vamos disponibilizar, né, ao que tudo indica, e que possam acompanhar, e desejamos sucesso e boa sorte para todas as equipes. Obrigado aí a todos. Assim, agradecendo as brilhantes exposições aí. Perfeito, Obrigado, então damos por encerrado aí, pessoal. Boa noite a todos, obrigado a todos que participaram, principalmente aos nossos expositores. Forte abraço. Obrigado, boa sorte a todos. Boa noite. Boa noite. Abraço, boa sorte. Tchau, tchau.